Vamos nessa aula falar sobre amperímetro, um medidor de corrente elétrica, cuja unidade no sistema internacional é o ampere. Então, para fazer o amperímetro, a gente começa pelo galvanômetro, lembra? Havia um galvanômetro, que a gente considerava ele como ideal, e toda a resistência dele era colocada nesse resistor em série. Então, esse aqui era um símbolo para o galvanômetro. Por ele entrava uma corrente que atravessava o galvanômetro. A corrente máxima que poderia atravessar o galvanômetro seria essa de IG, é a corrente de fundo de escala de um galvanômetro. Bom, mas a questão é, como é que eu meço agora uma corrente I muito maior do que a corrente máxima de um galvanômetro? Então, como eu consigo construir um amperímetro? A ideia é simples. O amperímetro nada mais é do que um galvanômetro com um desvio, que a gente chama o shunt em inglês. Então a ideia é o seguinte, a corrente que entra no amperímetro, parte dela realmente atravessa o galvanômetro e faz com que o ponteirinho mude de posição angular. Porém, uma outra parte é desviada por esse caminho e vai acabar saindo do equipamento, do amperímetro, sem passar pelo galvanômetro. Então a ideia é a seguinte, eu posso ter uma corrente grande entrando aqui no perímetro, porém só uma pequena parte vai atravessar o galvanômetro. E essa pequena parte tem que ser no máximo igual à corrente de fundo de escala do galvanômetro. Bom, a parte que não passa por aqui tem que ser desviada. E vai atravessar esse resistor e vai embora do equipamento sem afetar o galvanômetro. Então, uma questão de conservação aqui de corrente, a corrente I é igual à corrente IG mais IS. IG é a corrente que atravessa o galvanômetro e IS é a corrente que vai atravessar esse desvio. Nessa representação, nós temos então que I é a corrente que eu quero medir. IG é a corrente máxima que pode atravessar o galvanômetro. IS é a corrente que foi desviada pelo desvio, e pelo resistor de desvio, RS, e IG é a corrente que efetivamente atravessa o galvanômetro, que tem uma resistência interna RG. Repara um detalhe, eu estou colocando como Izinho G e Izão G. Quando eu falo em letras maiúsculas, eu falo em valores máximos, em amplitudes, valores constantes. Uma especificação técnica do galvanômetro, nesse caso. Quando eu falo em minúsculo, é um valor que pode variar entre 0 e Izão G. Como eu posso calcular o valor dessa resistência do desvio? Bom, vamos montar algumas equações, lembrando que essa corrente é igual a IG mais IS e que o galvanômetro está em paralelo com essa resistência de desvio. Então, com base nisso, a gente pode escrever o seguinte, as seguintes equações. Primeira equação, corrente total ela é igual à corrente do galvanômetro mais a corrente que foi desviada, e a diferença de potencial sobre o galvanômetro, que é RI, que é de ohms, RG vezes I, que realmente atravessa o galvanômetro, é o VG. O VS, a diferença de potencial sobre o resistor de desvio, é RS vezes IS. Mas como estão em paralelos, VG igual a VS. Então, se nós igualarmos essas duas equações, podemos isolar IS. Se eu pego esse IS e substituo nessa equação 1, eu escrevo essa expressão aqui. Repara que é interessante. Aqui me fala que a corrente que eu quero medir é igual à corrente que vai atravessar o galvanômetro multiplicado por esse fator que depende da resistência do galvanômetro e do desvio. Esse FA é o que a gente chama de fator de multiplicação do galvanômetro, é uma grandeza adimensional, que me fala o seguinte, se eu tenho um galvanômetro que passa no máximo 1 mA, essa seria a corrente que faz o ponteiro defletir até a posição angular máxima. Então, se eu tenho um IG aqui de 1 mA e quero medir uma corrente de 1 ampere, eu tenho que ter um fator de multiplicação da ordem de 1000. Então, como eu faço isso?
eu tenho que ajustar RS para que isso aconteça. Vamos ver como fazer isso. Então, repara o seguinte, vamos pegar um caso limite. Quando a corrente que entra no amperímetro, a corrente do circuito, é igual a uma corrente, é o do fundo de escala, é a corrente máxima, então lembra, o fundo de escala é o maior valor que pode ser medido, no caso aqui, pelo amperímetro. Então, eu quero medir, por exemplo, 5 amperes. Então, eu vou colocar no fundo de escala 5 amperes. Para que eu tenha a deflexão máxima, quando eu estou com a corrente máxima que pode ser medido, a corrente que atravessa o galvanômetro é efetivamente Isão G, a corrente de fundo de escala. Então, a corrente de fundo de escala do galvanômetro vai me dar a deflexão máxima, que corresponde que a corrente que entrou no circuito é o valor máximo que pode ser medido. Então, se eu substituo esse I aqui e o IG aqui, eu posso escrever que o fator de multiplicação é uma relação entre o fundo de escala e a corrente de fundo de escala do galvanômetro. Fazendo agora, igualando a equação 4 com a equação 5, eu posso escrever ou essa expressão para RS ou essa que é equivalente para RS. Então, a gente consegue calcular a resistência do desvio a partir das outras propriedades. Vamos dizer o seguinte, dado um galvanômetro, o que significa isso? Dado um dispositivo que a corrente máxima que pode atravessar é Isão G, e esse galvanômetro tem uma resistência interna RG. Então, dado um galvanômetro, se eu quero medir uma corrente dessa ordem, desse fundo de escala, eu preciso de uma resistência de desvio RS dada por esse valor. Muito bem, então agora nós temos um galvanômetro, um amperímetro que tem uma resistência RG em paralelo com uma resistência RS. Então a pergunta é a seguinte, quanto que um amperímetro ele perturba, ele afeta a corrente num circuito? Então lembrando que o RG e o RS estão em paralelos. Eu posso calcular então a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo, que fazendo as contas vai dar essa expressão aqui, expressão 7. Então, repara que a resistência equivalente do amperímetro, que tem um resistor RG em paralelo com o RS, é dado por essa expressão. Então, RG equivalente, ou vamos chamar de RA, é o que a gente chama de resistência interna do amperímetro. Se eu tenho um amperímetro e vou atravessar uma corrente por ele, ele vai me afetar de forma que é como se produzisse o efeito de um resistor com resistência RA. Nota que é interessante que esse produto RG e G, lembra, RG e G são especificações técnicas do galvanômetro. Dado um galvanômetro, isso aqui está definido. Então, o produto fundo de escala, corrente máxima que pode ser medida, multiplicado pela resistência interna desse equipamento, é uma constante. O que significa o seguinte, se eu quero medir uma corrente muito grande, aumentar o fundo de escala, eu vou precisar de um amperímetro com resistência equivalente muito pequena. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Vamos imaginar aqui dois circuitos. Um que eu tenho uma fonte, um resistor R1 e um amperímetro ideal. Ele é um amperímetro que não afeta em nada o meu circuito, a minha corrente. Nesse caso, a corrente I é simplesmente V sobre R1. Aqui eu tenho um circuito real. Então eu tenho a minha mesma fonte, o mesmo resistor, porém o meu amperímetro ele foi substituído aqui por um resistor de resistência RA. Ao colocar esse resistor RA em série com R1, a resistência equivalente desse novo circuito, que é o mesmo R1, porém com um amperímetro real, com resistência RA, a corrente que atravessa agora I' é um pouquinho menor, dada por essa forma. Lei de Ohm. U igual ao RI aqui. Então, vamos lá. Nesse caso ideal, a diferença de potencial entre os terminais R do resistor R1 era igual a V, porque afinal esse
amperímetro é ideal. Nesse caso, a diferença de potencial entre os terminais R1 não é igual a V. Por quê? V é igual à diferença em R1 mais a diferença em R0 no amperímetro. Portanto, a diferença aqui em R1, nesse circuito que foi alterado pela presença do amperímetro, é igual a V menos a tensão diferença de potencial no R0. Então, a diferença de potencial no resistor R1 é igual à diferença de potencial da fonte menos a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro. Então, lembrando que a diferença de potencial no amperímetro é RA vezes I', e I' é dado pela expressão, a gente pode escrever que a diferença de potencial nos terminais de R1 com a presença desse amperímetro é dada por essa expressão. Repara que não é igual a V, mudou alguma coisa. Então, como eu faço para que essa mudança se torne desprezível? Então, nós vamos falar agora em uma condição ideal para um amperímetro. O amperímetro é ideal quando esse fatorzinho aqui vale zero e a tensão, a diferença potencial no resistor que eu estou medindo é igual a V, que é igual àquela que eu mediria se não tivesse um amperímetro ou tivesse um amperímetro ideal, perfeito. Então, para que isso seja válido, esse RA tem que ser muito menor do que R1. Então, essa é a condição ideal para um amperímetro. A resistência interna do amperímetro tem que ser muito menor do que a resistência do circuito que você está estudando. Repara que em muitos casos, muitos livros comentam que a condição ideal é resistência equivalente do amperímetro igual a zero. Bom, isso é um caso muito ideal, porque se a resistência equivalente é zero, o amperímetro não existe. Então, ela não tem zero, não faz sentido físico. O que faz sentido é muito menor do que o resistor que está no circuito que nós estamos medindo. Vamos fazer alguns exemplos numéricos. Imagine que eu tenho um galvanômetro que tem lá dentro uma resistência interna de 100 ohms e que a corrente máxima que eu posso atravessar esse galvanômetro é de 10 miliamperes, ou 0,010 amperes. Vamos supor que eu quero pegar esse galvanômetro e construir amperímetros. Um amperímetro com fundo de escala 5 amperes, um amperímetro que eu consiga, com esse galvanômetro, medir uma corrente de até 5 amperes. Repara, mesmo que o galvanômetro só suporte 10 miliamperes, eu quero usá-lo para medir 5 amperes. No outro caso, eu vou querer um outro amperímetro que meça 1 ampere, que meça 100 miliamperes ou 20 miliamperes. Qual deve ser o valor da resistência de desvio, RS, e a resistência equivalente desse circuito? Então, vamos fazer essas contas. Então, considerando que eu tenho um RG igual a 100 ohms, resistência interna do galvanômetro, 100 ohms, e uma corrente de fundo de escala 10 miliamperes, eu posso escrever nas equações 6 e 7 as seguintes relações para RS e para RA. Então, já substituí os valores numéricos e eu tenho, então, essas expressões para a resistência do desvio e essas para a resistência equivalente do amperímetro. Então, vamos montar uma tabela para resumir tudo isso. Essa tabela diz o seguinte: quando eu quero usar aquele galvanômetro para montar um amperímetro que permita medir até 5 amperes de fundo de escala, eu preciso de uma resistência de desvio de 0,20 ohms. O que significa isso? Que esses 5 amperes, 4,99 amperes vão ser desviados por esse resistor RS. E o que sobrar, os outros 10 miliamperes que sobrarem, vão atravessar o galvanômetro. E como 10 miliamperes é a corrente de fundo de escala, o galvanômetro vai indicar a posição angular máxima. Então é coerente. Quando eu tenho a corrente máxima que eu posso medir, eu tenho a deflexão, a posição angular máxima. Então, essa tabela me fala que se eu quero um amperímetro que tenha fundo de escala 5 amperes, eu preciso de um desvio de 0,20 ohms. Se eu quero um fundo de escala de 1 ampere, eu preciso de um outro resistor, que é dado aqui com 2 ohms. Se eu quero medir 100 miliamperes, eu preciso de um outro resistor da ordem aí de
11 ohms. E se eu quero medir 20 mA, eu posso usar um resistor de desvio de 100 ohms, que é da mesma ordem, que é igual o resistor interno do galvanômetro. Mas vamos lá. Mas lembra que a resistência de desvio está em paralelo com a resistência do galvanômetro. Então, a equivalente desse conjunto é, para um fundo de escala 5 A, o meu amperímetro tem uma resistência interna de 0,20 ohms. Se eu diminuo o fundo de escala para 1 A, a resistência aumenta para 1 ohm. Se eu vou diminuindo o fundo de escala até chegar nesse exemplo a 20 mA, a resistência equivalente do amperímetro aumenta para 50 ohms. Lembra que a relação FE, fundo de escala, vezes a resistência equivalente é uma constante. Essa constante vale quanto? Vale RG vezes IG. Uma vez que eu sei calcular RS e RA, vamos ver quanto isso afeta um circuito. Vamos imaginar o seguinte circuito. Eu tenho uma fonte de 10 volts conectada a um resistor R1 e eu vou colocar aqui um amperímetro real, tá? Um amperímetro que tem resistência interna RA. Então, vamos lá. Para cada valor de R1 que eu colocar aqui, eu vou ter uma corrente máxima que atravessa o circuito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 volts e eu quero que atravesse uma corrente aqui de 5 amperes, eu tenho que colocar um resistor de 2 ohms. Então, a corrente é V sobre R. Se eu quero 5 amperes, que é esse exemplo aqui, eu preciso colocar um R1 de 2 ohms. Se eu quero atravessar aqui uma corrente de 1 ampere, eu preciso colocar um R1 de 10 ohms. E assim vai. Então, cada fundo de escala, cada corrente máxima que eu quero colocar no circuito, vai precisar de um resistor R1 aqui do meu circuito diferente. Então, imagina que eu tenho aqui 4 experimentos diferentes, 4 circuitos diferentes. Então, vamos fazer a seguinte conta. Quando eu coloco o meu amperímetro no fundo de escala 5 ohms, 5 amperes, para isso eu usei um resistor de 2 ohms, a resistência equivalente desse amperímetro de fundo de escala 5 ampere, calculado anteriormente, é de 0,2 ohm. Então, agora, se eu calculo essa corrente que efetivamente atravessa esses dois resistores, o R1 mais o RA, isso vai dar um pouquinho menor, 4,55, do que os 5 que eu esperava. Ou seja, antes de colocar o meu amperímetro, eu montei o meu circuito, escolhi R1, para que a corrente fosse 5 amperes. Quando eu fui medir com esse amperímetro, com fundo de escala 5 ampere, porém com resistência interna RA, eu medi apenas 4,55, um valor menor do que o valor correto. Quão menor é isso? Basta fazer a diferença 5 menos 4,55 e dividir pelo valor teórico e multiplicar por 100. Então aqui eu tenho a porcentagem de redução. Eu meço uma coisa 9% menor do que eu deveria medir. Se eu troco agora R1, coloco um resistor aqui de 10 ohms, eu vou passar uma corrente máxima de 1 ampere. Bom, mas um fundo de escala de 1 ampere é feito quando eu tenho um amperímetro com resistência equivalente interna de 1 ohm. Nesse caso, fazendo as mesmas contas, eu vou medir, ao invés de 1 ampere, só 0,91. Também eu vou ter uma redução em torno de 9%. E assim vai. Quando eu quero passar pelo circuito 20 mA, eu coloco um resistor aqui de 500 ohms. Bom, um amperímetro de fundo de escala de 20 mA, tabela anterior, diz que a resistência interna é 50 ohms. Então, se eu colocar um resistor aqui de 500 ohms e um aqui de 50 ohms, a corrente que de fato passa é 18,2 mA e não 20 mA como eu gostaria. Então, repara que a presença desse amperímetro, que lembra que nós estamos simulando, ele tem uma resistência interna de 100 ohms
e uma corrente de fundo de escala do galvanômetro de 10 mA. Nesse valor simulado, eu tenho uma perda aí de cerca de 9%. Eu meço 9% menos, valor menor do que o valor correto. Ainda mais, vamos supor que VR1 é a diferença de potencial sobre a diferença de potencial aqui, entre os terminais de R1 sem o amperímetro e o V' é com o amperímetro. Então a diferença aqui é essa. O V de R1 é a diferença de potencial sem o amperímetro e o V' é a diferença de potencial com o amperímetro. Então lembra que parte da tensão caiu no resistor R1, outra parte caiu, diminuiu no amperímetro. Fazendo esses cálculos, eu concluo o seguinte. Quando eu usei aquela condição para fundo de escala 5 amperes, eu deveria medir 10 volts nos terminais do resistor R1. Porém, eu só vou medir 9,1 volts. Eu tive uma perda aí em torno de 9%. Então, nessa simulação, para esses fundos de escala, eu deveria medir esse valor, porém eu meço esse. Qual a conclusão? Que esse amperímetro que nós estamos simulando, resistência interna 100 ohms e corrente de curto-circuito, de fundo de escala do galvanômetro de 10 mA, esse amperímetro simulado acaba afetando em 10% o valor das minhas medições de corrente. Então, não é um bom amperímetro para ser usado. Então, a pergunta coerente agora é o seguinte: como eu posso aumentar a qualidade de um amperímetro? A resposta, em princípio, é simples. Basta reduzir a resistência interna. Lembra? O amperímetro ele é mais ideal quanto menor for a resistência interna em relação à do circuito. Então, como eu posso reduzir a resistência interna? Voltando à equação 7, a resistência interna poderia ser escrita dessa forma aqui. FE é um valor que depende do circuito. Eu quero medir com um fundo de escala 5 amperes, 1 ampere, meio ampere, não sei, eu não posso variar, depende do meu circuito. Mas eu posso brincar com o meu galvanômetro. Eu posso escolher um galvanômetro que tenha um certo RG e um certo IG, de forma que eu diminuo o valor de RA. Então, repare que para reduzir RA, eu preciso ter um valor desse produto, RG vezes IG, o menor possível. Então, como fazer isso? Bom, vamos lá. Como que eu diminuo o valor da corrente de fundo de escala de galvanômetro? É simples. Lembra lá do galvanômetro que tinha aquele campo magnético induzido que dependia de uma constante, da corrente e do número de espiras por unidade de comprimento. Então, se eu quero um galvanômetro muito sensível, que basta passar uma corrente muito pequena, ele já consegue produzir um efeito, eu tenho que ter aquele enrolamento central com muitas espiras por unidade de comprimento. Eu tenho que ter então um solenoidezinho com muitas voltinhas. O problema é que, se eu quero fazer com muitas voltas, eu vou ter um fio mais longo e mais fino. E essas duas condições fazem que, se eu quero aumentar o número de espiras por unidade de comprimento, a resistência desse fio vai aumentar. Então, o que significa? Quando eu quero diminuir a corrente de fundo de escala para aumentar a sensibilidade, o preço que eu pago é aumentar a resistência interna dele, que vai implicar em reduzir a minha condição de ideal. Então, repara que o que eu queria é minimizar esse produto, porém, cada um desses termos tem um comportamento, vamos dizer assim, antiparalelo. Quando eu diminuo um, eu aumento o outro. Então, repara que esse é um belíssimo problema de engenharia, onde você quer otimizar uma condição. Quão pequeno deve ser o meu IG, ou quão grande pode ser o meu RG, para que eu tenha uma condição de que esse produto seja mínimo. E tem que lembrar um pouco mais no mundo real aqui. Ó. Esse sistema tem massa. Quanto mais fio, maior a massa, maior a inércia. Pode ser mais difícil para balancear o sistema. Eu quero um sistema que tenha resposta linear. Então, as condições reais são um pouquinho mais diferentes. O problema é um pouquinho mais complicado do que está aparecendo por aqui. Bom, não se preocupe tanto porque no mundo real, no mercado, existem galvanômetros que têm corrente aí de fundo de escala na ordem de 50 microamperes. Nós
simulamos um de 10 mA. Esse aqui é muito menor. Tá? E também existem resistores galvanômetros com resistência interna de ordem de ohm, não de 100 como nós simulamos. Então, essa é uma faixa muito comum entre 50 mA e 100 mA para a corrente de fundo de escala e 1 e 1000 ohms para a corrente, para a resistência interna. O problema é que quando você quer ter uma corrente muito pequena, você acaba tendo uma resistência muito grande. Então, como saber se o teu galvanômetro e, consequentemente, seu amperímetro é bom? A dica é, leia o manual técnico do instrumento. É ele que vai te falar, o fabricante já fez essas medidas, ele que vai te fornecer, vai te contar a verdade sobre o equipamento e você vai saber, se você tiver formação boa, saber avaliar se esse amperímetro que você usa é bom ou não. Tá? Lembra sempre que a qualidade do teu instrumento depende do que você quer fazer com ele. Se você quer simplesmente saber se passa ou não corrente, qualquer amperímetro funciona. Tá? Agora, se você quer medir valores de diferenças muito pequenas de corrente, você vai precisar de um amperímetro muito bom. Mas aí você compra o seu amperímetro, o seu multímetro e não quer ler o manual, mas quer determinar a resistência interna do amperímetro. Como fazer isso? Bom, a maneira mais fácil é usar um chamado ohmímetro, é um medidor de resistência elétrica. Ele faz uma medida direta. Então aqui está um exemplo. Tem um ohmímetro que está ligado diretamente nesse miliamperímetro de corrente contínua com fundo de escala 50 miliamperes. Então aqui diz o seguinte: quando o fundo de escala desse amperímetro, desse miliamperímetro, é 50 miliamperes, a resistência interna dele é 2,5 ohms. Quando eu passar esse bônus para cá, essa ligação para cá, para fundo de escala 500 miliamperes, a resistência interna vai ser 0,25 ohms. Lembra que o produto dos dois é uma constante. Mas essa não é a única forma de medir. A gente pode fazer um outro circuitinho assim, aparentemente mais simples. Tá? Imagina um circuito, uma fonte, um resistor e o meu amperímetro. Então, eu defino uma certa corrente cujo valor está sendo medido aqui nesse amperímetro. Aí eu pego um voltímetro e meço a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro. Então, se eu sei qual que é a diferença de potencial nos terminais do amperímetro e sei qual que é a corrente que atravessa o amperímetro, eu consigo calcular qual que é a resistência interna desse amperímetro. O problema aqui é que, repara que esses dois instrumentos podem não ser ideais, podem ter resistências internas que atrapalham, então você vai ter uma boa aproximação, mas talvez não um valor muito correto. Uma outra maneira é complicar um pouquinho o circuito, mas não muito, e montar a seguinte estrutura. Imagina uma fonte que eu estou ligando aqui com esse primeiro amperímetro. Tá? Eu posso ter aqui um resistor de controle, é muito bom que tenha, tá? Mas a corrente vai passar por esse primeiro amperímetro e o circuito vai dividir aqui nessa ligação para ela. Parte passando por esse segundo amperímetro, que é igual ao primeiro, para ser um pouco mais confiável, e a outra parte passa por esse resistor variável, uma década de resistor, um resistor que você pode variar o valor sabendo quanto vale. Então a ideia é o seguinte: essa corrente I1, ao chegar aqui, parte vai atravessar esse amperímetro, parte vai atravessar essa década, esse resistor. Quando a corrente I1 for o dobro da corrente I2, quer dizer que quando I1 dividir igualmente entre esse trecho, esse ramo, quer dizer que a resistência desse amperímetro é igual à resistência dessa dessa década. Como você conhece o valor da década, você consegue então saber qual que é o valor dessa resistência. Então você vai mexer nessa década até observar a condição de 2 para 1. Quando você chegar nessa condição, basta ler esse valor e falar que ele é igual à resistência interna desse amperímetro. Em resumo, um amperímetro ele tem que ser ligado sempre em série com o circuito. Toda a corrente do circuito tem que atravessar o amperímetro.
Não se preocupe, porque o desvio da corrente é feito internamente. Lá dentro do amperímetro tem um desvio. Então, você, em princípio, não vai queimar o seu amperímetro colocando em série. Mas colocar em série tem um problema. Ela exige que você abra, você tem que desmontar o circuito, abrir o circuito e nesses terminais abertos colocar nesse meio, fazer essa conexão com o amperímetro. Então a conexão tem que ser feita através do amperímetro. Isso dá mais trabalho, mas se você não fizer isso, você vai acabar queimando o amperímetro. Observar fundo de escala é importante, tá? Para garantir o quê? Que a corrente que atravessa efetivamente, Izinho, que atravessa o galvanômetro, seja sempre menor do que o máximo permitido. Tá? Lembra que a corrente que vai além de IG deve passar pelo desvio. Então, você escolhe um fundo de escala adequado para que muita coisa passe pelo desvio e só IG passe até IG passe pelo galvanômetro. Mas, às vezes, você começa um experimento e você não sabe qual que é o fundo de escala. Então, a dica é a seguinte, comece sempre pelo maior valor. Outra coisa importante é observar a polaridade, no caso, particularmente, dos medidores analógicos de ponteirinho. Tá? Para saber se a corrente ela tem que entrar pelo terminal positivo do amperímetro e sair pelo terminal negativo. Uma maneira de você fazer isso quando você está em dúvida para onde vai a corrente é simplesmente você monta o circuito e rapidamente você encosta o conector no circuito. Se o ponteirinho pular para o lado certo, perfeito, você está certo. Se for para o lado errado, pode inverter rapidinho. Tá? E sempre garantir que, ou sempre se preocupar com que a resistência interna ou a qualidade do seu amperímetro seja tal que a resistência interna seja muito menor do que da parte do circuito que você está medindo. Para finalizar, uma representação esquemática aí do amperímetro é o seguinte: podemos simplesmente colocá-lo como um certo A, como eu já coloquei aqui em alguns circuitos anteriores. Ou colocar a polaridade aqui, ó, positivo e negativo. Estou dizendo que a corrente vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então, no circuito, isso aqui fica mais interessante. Mas eu posso colocar nessa representação, onde eu tenho aqui um amperímetro ideal e estou colocando explicitamente esse resistor que me dá a resistência interna desse amperímetro real. Então, isso é um sistema real. Isso aqui é uma coisa imaginária, porém está compensada por esse aqui. O efeito elétrico é dado por esse RA. Eu poderia também colocar polaridade, positivo e negativo, dizendo que a corrente vai daqui para lá. Tá? Lembrando que aqui dentro desse amperímetro eu já tenho o galvanômetro e a resistência de desvio.